Olá, eu sou o pastor Aristóteles, aqui do Centro Evangelístico Internacional, e nós estaremos hoje na lição número 11 do segundo trimestre de 2025, com o tema do trimestre e o verbo que se fez carne, ou seja, Deus entrando na história da sua própria criação. E hoje, 15 de 6 de 2025, estaremos falando sobre um assunto específico que é a intercessão de Jesus pelos discípulos. Estamos trabalhando em cima do Evangelho de João, ok? Eu estive meio gripado e não pude estar aqui presente. Não estou muito bem ainda, mas vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós colocamos, Senhor, esta escola bíblica dominical diante de Ti. E te pedimos, Senhor, assim como está escrito na Tua palavra, serão ensinados por Deus, sim, pelo Espírito Santo. Nós estamos pedindo, Senhor, que Tu nos orientes em tudo. Em tudo, Senhor, porque precisamos do Teu alimento. A mim e aos Teus alunos que estão ouvindo agora, ou hoje ou em qualquer outro dia, seja a Tua bênção sobre cada casa, sobre cada família. Em nome de Jesus, amém. Então, temos aqui a lição de hoje, dia 15 de junho, a intercessão de Jesus pelos discípulos, o texto áureo. Nós temos aqui a nossa revista, né? A nossa revista, que é essa revista que está aqui. E o verbo se fez carne. É muito interessante essa lição. Maravilhosa mesmo, tá? E se você quiser nos dar a honra da sua visita para ter uma escola bíblica dominical aqui no Centro Evangelístico, tá? Fique muito à vontade. É Rua Joaquim Távora, 577, Icaraí, Niterói. Fique à vontade para vir. E se você acabar gostando e se inscrever, você vai ganhar gratuitamente, né? Claro, ganhar uma revista como essa. Desde que você, claro, se matricule, né? Obviamente. O texto áureo diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está no livro de João, capítulo 7, versículo 3. Almeida, corrigida e fiel é a tradução. A verdade prática diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Até hoje, esta oração continua. Assim como a cruz, ela continua até hoje. O sacrifício na cruz é atual, atingindo o início e o fim. Leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 17. Primeiro vamos ler versículo de 1 a 3 e depois 11 a 17. Você pode pegar a tua Bíblia ou você que está em casa, você pode ver através da leitura da revista, que também está na revista, isso aí, né? Então vamos lá. João 17, 1 a 3. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste.
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, seguindo, ainda capítulo 17, agora versículos de 11 a 17, diz assim: E eu, a partir do versículo 11, né? E eu já não estou mais no mundo. Quer dizer, ele não tinha ainda sido sacrificado, mas ele espiritualmente já não se sentia mais aqui. Já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas, né? Para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse termo aqui, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, no grego é antrotepa. Antrotopa. É um termo que se fala acerca do mundo espiritual, né? O mundo não os aceitou. Não é a montanha, a terra, ou não. O mundo não os aceitou. Objetivos da lição é meditar sobre a oração de Jesus pela glorificação, pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, examinar a oração pelos seus discípulos, para que sejam protegidos e santificados. E, por último, são sempre 3 objetivos: mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Bom, esta lição, vamos agora dar uma introdução. Nessa lição, é uma das partes mais notáveis do Evangelho de João, pois oferece a oportunidade de escutar Jesus dirigir-se ao Pai em prol dos seus discípulos. Jesus falava: eu vou ali, eu vou orar, mas ninguém estava perto. Ninguém via. Chegou ao ponto, em Lucas 11, eles perguntaram: olha, por favor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. Tu oras diferente. O que eles sabiam era o tempo todo decorar. Decorar a lei, decorar os profetas, saber de cor e salteado, era isso. Mas eles não sabiam conversar com Deus. Mas aqui no capítulo 17, eles estão vendo Jesus falando com o Pai. Pela primeira vez eles veem isso acontecendo. Como é que ele fazia esta oração? Jesus falou essas coisas, né, quando ele começa o início do capítulo. Ele diz assim, logo no verso 1, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai. Essa parte
mostra que no capítulo anterior houve alguma coisa. Sempre é bom, quando você estiver estudando a palavra de Deus, você verificar o que vem antes e o que vem depois, para você poder se situar naquilo que você está aprendendo. Existe toda uma análise do contexto para você poder saber o que está fazendo. Então, falou essas coisas. Que coisas? Que coisas? Então, podemos observar que aconteceu no capítulo anterior, onde Jesus fala em ir para o Pai, para que o Espírito Consolador viesse. Ele, lá no capítulo 16, ele está falando assim, olha, não fiquem tristes, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador. Eu vou enviar para vocês, se eu não for, ele não vai vir. Então não adianta ficar dizendo para eu não ir, eu vou. Porque se eu não for, ele não vem. Eu preciso ir para que ele venha. Então, ele fala assim, ó, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo é muito difícil. Eu venci as dificuldades. Quando ele fala assim, o mundo é as dificuldades do mundo. Se eu venci, vocês também vão vencer. Tem de bom ânimo. Ele ainda fala, olha, eu vou estar com vocês em todos os dias. Como é que, aonde está isso no capítulo 16? Versos 32 e 33. Você pode procurar aí, tá? No capítulo 16, verso 32 e 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis, isso ele falando para os discípulos, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom, se ele venceu o mundo, estará conosco, então, nele, através dele, com ele, iremos vencer todas as dificuldades. Primeiro objetivo, passemos agora para o primeiro objetivo, já falando sobre essa introdução. A oração de Jesus e sua glorificação. Ele fala, Pai, glorifica-te. Glorifica-me a mim mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Então, o primeiro tópico desse primeiro objetivo é a oração de Jesus e sua glorificação. Esse é o primeiro objetivo. Agora temos um tópico aqui. A oração de Jesus. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo. Ele orou por ele. Geralmente nós oramos pelas pessoas, mas agora ele se coloca. E depois, no Getsemane, ele pede, por favor, me ajuda em oração. Ele se coloca como um servo necessitado. Assim como nós, em momentos, embora sejamos pessoas de oração, precisamos da oração da igreja. E isso ele fala com Pedro, João e Tiago, orem por mim. E eles não conseguiram, porque a carga que ele iria levar, ninguém conseguiria levar. Eles estavam super tristes, porque ele tinha falado, olha, eu estou indo embora. Então, esse capítulo mostra Jesus orando por si mesmo, ou seja, pedindo, né?
o momento da sua glorificação, a vitória naquilo que ele iria fazer, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. Ele ora por todo mundo. Então a oração de Jesus nos atinge hoje, no ano 2025. Esta oração em cada dia dos séculos que se passaram antes e depois de Jesus. Pessoas que morreram antes desse dia e depois, esperando nele, né? E depois desses dias. Esta oração ela acontece no dia chamado hoje. Ou seja, ela é sempre atual. É indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus, que está no capítulo 17, de 1 a 26. Depois você pegue e dê uma lida. Tá? Você pode até parar agora, né? Isso aqui é uma gravação, e vai lá ler João 17, de 1 a 26. Para você ver ele orando, não só do versículo 1 ao 3, mas ler do 1 ao 26. Depois só dá o play de novo e continua a ouvir, né? Então, os estudiosos costumam se referir a essa oração como a oração intercessória ou oração sacerdotal de Jesus ou ainda a oração da consagração. Então, estudiosos costumam, não importa, né? Ele orou. O importante é que ele orou por nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Segundo tópico desse primeiro objetivo, a oração de Jesus pela sua glorificação. Podemos verificar que esta oração de Jesus não se tratou de um ato egoísta. Aí eu vou orar por mim. O restante, depois eu deixo, eu vou lá e tento resolver. Agora eu não aguento mais, eu preciso orar por mim. Não. Ele já se coloca. Ele tem certeza. Essa é a oração que o Pai gosta. Você ora sabendo que você já está atendendo. Deus já está atendendo, aliás. A oração que você faz conversando com Deus, você já tem a certeza de que já recebeu. Mas agora ele coloca, não somente ele, mas ele coloca as nossas vidas nesta oração. Então, essa oração de Jesus não se tratou de um ato egoísta, pois ele mostra uma imensa preocupação com os discípulos, como mostra o capítulo 16. Ele estava preocupadíssimo. Ele iria embora, como é que eles iriam reagir? Ele só fala o seguinte, espera, o Espírito Santo vai vir. Apenas fiquem de guarda. Só na expectativa, porque ele vai vir. Em Atos dos Apóstolos, isso acontece. Logo no começo, né, você vê capítulo 1º, capítulo 2º de Atos dos Apóstolos, você vê algo acontecendo grandioso que acontece até nos dias de hoje. Então, assim, em sua conversa, então a oração é uma conversa com Deus. A oração não é, Deus, Pai. Gente, é assim que você conversa com o teu pai, com a tua mãe? Mamãe! Não é, né? A oração é uma conversa. Amós 3,3, eu sempre repito isso. Caminharão dois juntos, se não estiverem de acordo. Para estar de acordo, tem que conversar um com o outro. Então, Jesus declara, é chegada a hora, Pai, em sua conversa com o Pai. Pai, é chegada a hora. Tipo assim, já deu.
referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor lá na cruz, no morro do Calvário. Ele iria, estava se despedindo, mas mandaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo, componente da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa mesma Trindade que estava lá no início, quando Deus faz o mundo e diz, Elohim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Elohim é, no hebraico, Deus no plural. Já ali mostrava a Trindade, que só viria a ser entendida séculos, milênios depois. Então, João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, nós precisamos buscar com todas as nossas forças. Sabe aquele salmo? Assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. É assim. Esse é o nosso sentimento acerca do Espírito Santo, que ele nos encha, que ele nos encha, que ele nos preencha. Passemos agora então para o terceiro tópico desse objetivo número 1, que é a mesma glória com o Pai. Então ele fala sobre a glória que eu tive junto de ti, contigo. Vejamos o que está escrito no versículo 5. Então é João, capítulo 17, 1-3, certo? Depois de 11 a 17. Mas agora, então, por isso, você lê, tá? De 1 a 17, lê tudo. Versículo 5 diz assim: e agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo, nesse caso aí, mundo é cosmos, tá? Do grego cosmos, existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino, antes da sua encarnação. Ou seja, antes dele vir, deixar a Trindade e vir ao mundo, ele estava junto do Pai. Essa é a glória que está se referindo. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Agora, segundo objetivo. Falamos do primeiro objetivo, que é a glorificação, a oração. A oração de Jesus pelos discípulos. A oração de Jesus pelos discípulos. Primeiro tópico desse segundo objetivo. Intercessão pela proteção dos discípulos. Então não foi uma oração, como disse aqui no início, egoísta para ele. A oração dele era pelos discípulos que iriam ficar. No versículo 4 e 8, exceto o versículo 5, que já acabamos de ler aqui agora, Jesus ora como se estivesse apresentando um verdadeiro relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. Ele dá um relato. Eu fiz assim. Olha, eu não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição. Há pessoas que falam, não,
Então, Judas não se perdeu, porque ele tinha que fazer aquilo. Não, veja só, Deus, na sua presciência, sabia que ele ia fazer aquilo. Ele não é forçado a fazer. E Jesus fala, olha, é melhor colocar uma pedra de mó, uma pedra imensa, no pescoço e se jogar no fundo do mar. Então, não há como dizer que ele, coitadinho, ele traiu Jesus. E você vê que todos os outros chamam Jesus de Mestre e Senhor. Ele é o único que nunca fala Senhor. Nunca. Só fala Mestre. Então, no versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que ele tinha começado. Portanto, deveriam ter o mesmo sentimento, e Paulo fala sobre isso. Filipenses 2, 5 a 6. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, tem o mesmo sentimento. Tem o mesmo sentimento. Sentimento de unidade. Sentimento de servir ao Pai. Sentimento de andar na presença de Deus. De querer sempre estar com Deus. Sabe que tivemos duas pessoas que não morreram, né? Na Bíblia mostra ali Enoque e Elias, cheio de erros, tá? Cheio de erros. Embora Elias, ninguém fala nada sobre Elias, muita coisa sobre ele, só se fala que ele foi arrebatado porque alcançou o testemunho de que andou com Deus. Só isso. Mas já Elias, a gente vê algumas coisas e ele entra por uma situação, como nós, muito difícil. Né? Mesmo assim, ele foi arrebatado, porque ele andou com Deus. Esse deve ser o nosso sentimento, querer andar com Deus. Porque o sentimento de Deus é querer conversar conosco. Ele fazia isso lá no Jardim do Éden, todos os dias. Todos os dias. Pela viração do dia. À tardinha. Segundo tópico desse segundo objetivo, os discípulos receberam a palavra. Encontramos dificuldade para encontrar a boa vontade de Deus? Encontramos? Certamente. A boa vontade de Deus. Tem hora que a gente se perde. Então eu diria que sim. Nós temos dificuldade de encontrar a boa vontade de Deus. Mas se nós começarmos a orar, temos uma vida de oração, com certeza vai ficar mais fácil eu entender a voz do Espírito Santo falando comigo. Então, na medida que nosso relacionamento com Deus em oração vai aumentando, eu vou ficando mais fácil de saber qual é a vontade de Deus. Não é rezar. Eu posso fazer uma conta aqui agora de multiplicar, que é automático na minha mente, assobiando o hino nacional. Isso não mostra meu sentimento. Rezar é isso. Rezar é pegar uma coisa lá que eu já estou decorado. Deus não quer isso. Ele quer ver o teu sentimento, o meu sentimento, falando, o nosso choro, a nossa alegria. Então, apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades, como nós, para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações
foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Então, Atos 2, vocês vejam lá depois, Atos 2, 14 a 36. Você vai ver essa parte em que o Espírito Santo enche aqueles que estavam ali. Estavam no início, Jesus tinha morrido e eles estavam ali aguardando que o Espírito Santo, ele falou que vai mandar o Espírito Santo. Como é que é isso? Não sei. Mas ele vai mandar. Às vezes não entendemos muito bem como é que Deus vai resolver as situações. Até damos ideias, tá? E certamente a ideia que eu der para que a situação seja resolvida não vai ser a resposta de Deus. Cada vez que se fazia uma pergunta a Jesus, ele nunca respondia sim ou não. Ele falava de outra forma. É justo dar tributo a César? Sim ou não? Tem uma moeda aí? Tem, me dá. De quem é essa face aqui da moeda? É de César. Então, toma aqui a tua moeda. É de César? Então dê a César o que é de César. Mas não esqueça, dê a Deus o que é de Deus. Que coisa maravilhosa. Ele sempre respondia assim. Então, nas nossas dificuldades, ele não vai responder de acordo com a nossa sabedoria humana. Ele é Deus. Que nós possamos saber entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Entregar. Então, João 17, verso 6, diz: manifestarei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste. E guardaram a tua palavra. Guardaram a tua palavra. Então, guarda eles. Terceiro tópico desse segundo objetivo: protegidos do mundo, do ataque desse mundo, né? Dessa força maligna no mundo. Então, esse mundo aqui fala sobre isso aí. É importante prestar atenção ao termo mundo. Esse pode referir-se ao universo criado, ou seja, cosmos, do grego. João 17,5 fala sobre isso. Ou a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo. A palavra é a mesma, tá? Cosmos. Mas você vai entender se estou falando da Terra, do mundo criado, ou se é uma força no mundo. Lá em João 3,16 e aqui 17,6, ele fala exatamente isso, cosmos. A palavra é essa utilizada. Deus amou o mundo de tal maneira, humanidade, antropóteta, a humanidade. Mas lá está escrito mesmo, se fosse, né, para falar sobre a humanidade, estaria escrito antropóteta, do grego, humanidade. Mas não é isso, está escrito mesmo cosmos. Só que você vai dar o entendimento de humanidade, a força existente no mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, aqui Jesus se refere então ao sistema espiritual que existe no mundo, tá? Aí você vai ver isso aí em João 3, João 12, 31, para você ler, não precisa parar agora para ver, só anota aí no papelzinho. 14, tudo João, 14, verso 30, capítulo 16, verso 11, você vai ver essa parte do Espírito Santo, tá? Da influência do mundo, a influência do mundo, Espírito Santo não, a influência maligna do mundo. É sobre essa influência que está sendo falado aqui. Agora, vamos ao terceiro e último objetivo, que é a hora. Isso tudo está aqui na revista, tá? Eu estou
colocando aqui algo a mais que está na revista. Então, o terceiro objetivo que você vai ver na revista, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Ou seja, hoje. Hoje. Em outras palavras, o dia chamado hoje. Sempre. Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do Senhor. Que eles sejam um, assim como nós, Pai, somos um. João 17, 20 e 21 diz: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segundo tópico desse último objetivo, né? Esse último objetivo é a oração de Jesus pelos que viriam a crer, né? É o último tópico. O último objetivo, aliás, que diz o propósito da unidade. Qual o propósito dessa unidade? Voltamos aqui de Amós, né? Se não tiver de acordo, como é que vai caminhar junto? O mesmo sentimento em Cristo Jesus. Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. 4 motivos que vamos ver aqui agora. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Vamos ver aqui um versículo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Almeida, revista e corrigida. Porque assim como o corpo é um, e o corpo é um só. Eu tenho aqui coração, eu tenho aqui estômago, eu tenho aqui, né, os dedos, mas o corpo é um só. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Segundo, a primeira foi união essencial dos salvos. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. E a criança, o menino Jesus, crescia em estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então precisamos crescer em conhecimento. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, desculpem. 3. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto, né? Os frutos não, tá? O fruto do Espírito tem 9 coisinhas, 9 essências, vamos dizer assim, num fruto só. Fruto do Espírito. Então, isso está em Gálatas 5, 22
versículo 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9. O fruto, o fruto. Contra essas coisas não há lei. Não há nada que venha regular isso. É o fruto do Espírito. Então, e em último, então, quarto desses motivos, né? Que sejam importantes para que haja unidade, união essencial aos salvos, manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. João 17, 22 diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, como filho de Deus, ele deu uma vez poder e autoridade para curar, expulsar demônios, né? De 2 a 2, eram 70, e eles foram, e quando voltaram maravilhados, porque eles tinham expulsado demônios. Isso para eles era muito estranho. Mas eles tinham feito isso. E Jesus falou o seguinte: olha, não fiquem alegres por isso, porque os demônios se submetem a vocês. Isso eles submetem porque o vosso nome está arrolado nos céus. O nome de vocês está lá em cima. Já, olha, é meu representante aqui na terra. Não é esse cara ou aquele cara que é representante. Nós, a igreja do Senhor, somos representantes de Deus. E os demônios se submetem a nós. As enfermidades se submetem a nós. Por final, último tópico desse último objetivo: oração por encorajamento à unidade. Então, a crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Nisso aí, agora vamos colocar Amós 3:3, caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, a razão da unidade cristã, de modo que os discípulos fossem encorajados a continuar nesta unidade. É cada um tendo uma ideia e fazendo as coisas. Não, tem que ficar toda a pregação, toda a palavra, toda a mensagem, ela é unificada em Cristo. Ela tem que ser cristocêntrica. Então, nada vai mudar as nossas atitudes, a atitude da igreja. E a conclusão diz: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. 2000 e poucos anos. É a mesma. É a palavra de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Um tem um dom, o outro tem outro tipo de dom, mas esse aqui não pode ficar com ciúme do outro. Paulo fala sobre isso. Se o olho, né, se a perna falar, pô, olha, porque eu não sou olho, eu estou zangado. Sabe por quê? Porque eu não sou olho, eu sou perna. Ué, não é do corpo? Ah, eu sou estômago. Se eu fosse ouvido, né, ouvido até que é feio, né? É do corpo. Então, cada um tem o seu dom para enriquecimento da igreja, para que a igreja seja um corpo.
Assim como Jesus intercedeu a favor dos seus discípulos, somos convidados a viver em santidade, assim como em unidade, pois somos verdadeiramente corpo de Cristo. E também somos conclamados a viver em comunhão com Deus, a Ele toda a glória. Amém? Então estamos aqui terminando a nossa lição de hoje, nesse domingo, dia 15 de junho, e espero que você tenha gostado dessa aula. Estaremos aqui na próxima aula, e se você quiser compartilhar, não estamos querendo like. Você vai apenas compartilhar para pessoas que você acha que deve. Que essa mensagem seria boa para essa pessoa. Então compartilha. Você estará ajudando, né, a proclamação do Evangelho. Então estamos aqui, aguardando você na próxima aula. Ainda temos mais 2 lições para terminar o trimestre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estaremos aqui te aguardando. Amém?